Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas e estamos hoje com a nossa intérprete Vânia, que vai nos auxiliar, você que está aí. Nossa aula de hoje é uma aula do primeiro ano, nós vamos falar sobre plano cartesiano. Plano cartesiano, ele vai nos ajudar em gráficos e em funções. Se vocês voltarem na aula anterior, vocês vão se lembrar que nós trabalhamos com funções. E o plano cartesiano vai ser um complemento para nós estudarmos depois os gráficos dessas funções. Então, para você se situar aí, você vai pegar o seu PET 2 na terceira semana e vai abrir ele aí para a gente acompanhar junto. E para que você possa começar aí a fazer as suas anotações e tirar as suas dúvidas. Então, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é localizar pontos no plano cartesiano. Então, eu trouxe aqui uma questãozinha que vai nos auxiliar, vai nos ajudar aqui a entender o plano cartesiano. O plano cartesiano ele tem uma localização, ele tem ali um endereço, vamos dizer assim, de cada ponto, de cada elemento ali dentro ali. E essa questãozinha também vai trabalhar conosco a questão do endereço. Observe o seguinte, nós temos aqui nessa questão um quadro, onde que nós temos na horizontal a numeração de 1 a 15 e nós temos na vertical de A a O, as letras. Então, se nós quisermos localizar qualquer um desses quadradinhos dentro desse quadro, nós conseguimos através dessa localização. Isso aqui é a batalha naval. Você que já jogou ou você não jogou e tiver curiosidade, você vai lá, pesquisa na internet batalha naval, você vai chegar em algo parecido com isso. E nós temos a localização ali, você vai ver os barquinhos, aí dependendo do quadradinho que você abrir lá vai ter uma bomba, então você vai jogar lá. A intenção é que você ache os barquinhos. E para achar os barquinhos, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma localização e vai localizar os barquinhos lá. Então, neste caso, o que nós vamos fazer? Se eu quiser localizar um determinado elemento, eu vou pegar o endereço dele, igual, por exemplo, esse quadradinho aqui, ó, ele está no endereço B2. Conseguiram perceber? Eu vou falar primeiramente a linha e depois a coluna. Então, o B2, o endereço dele é o B2. E este outro aqui, qual que é o endereço dele? Pensei um pouquinho. Se você falou que é o B14, você acertou. Olha só, está na linha B, coluna 14. E mais um aqui, ó. Qual que é o endereço desse quadradinho aqui? M3. Então, este é o endereço desse quadradinho. Se eu pegar um outro qualquer, vamos pegar esse aqui, ó. Qual que é o endereço desse quadradinho? Você vem na linha D, coluna 10. Então, é o D10. Então, nós vamos trabalhar no plano cartesiano com esses endereços aqui. Então, para que eu vou utilizar? Primeiramente, para determinar a localização exata de um ponto. Então, você vai situar exatamente a posição daquele ponto dentro do plano cartesiano. E depois, nós vamos traçar gráficos e funções a partir desses pontos que nós vamos colocar lá no plano cartesiano e também a base da geometria analítica. Quando você estiver estudando lá no terceiro ano, você vai precisar também do plano cartesiano para você traçar uma reta, por exemplo. Então, é importante para a geometria analítica. Então, falando um pouquinho sobre o criador, né, do plano cartesiano, foi esse filósofo e matemático René Descartes, quem criou o plano cartesiano no século XVII. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Foi o que nós já tínhamos dito, né? Então, o plano cartesiano ele é composto por duas retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São aquelas que formam ângulos de 90 graus entre elas. Isso aqui, ó. Então, isso é perpendicular.
E essas retas, né, esses eixos, são numerados com os números reais, tá? Então, nós vamos ter números reais ali. Aqui, ó. Lembre-se disso. O que são números reais? São todos os números praticamente que você conhece até hoje. E a interseção, ou seja, onde essas retas se cortam, então tem aqui, ó, vão ser dois eixos aqui, eles vão formar ângulos de 90 graus. Isso é ser perpendicular. E essa interseção é esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui vai ser chamado de origem e a coordenada dele vai ser 0 e 0. Nós vamos entender melhor isso mais para frente, o que são as coordenadas 0 e 0 aqui, que é este ponto aqui, né? Então, uma das retas é chamada de eixo das abscissas, ela está na posição horizontal e representa as coordenadas dos valores de x. Então, o nosso eixo horizontal é o eixo dos elementos x. Correto? E o nosso eixo, chamado de eixo das ordenadas, está na posição vertical e representa os valores de y. Então, vou representar aqui, ó. Vertical, y, tem aqui a origem. Só atenção aos nomes aqui, ó. Abscissas é relativo a x. Ordenadas, relativo a y. Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Me desculpe o pessoal do português que eles vão querer me matar aqui agora, mas aqui você vai lembrar, para você lembrar que abscissas é do x, a gente fala assim, ó, abscissas. Só para você lembrar aí, é uma brincadeirinha, mas só para você lembrar mesmo. E aqui não tem nada de x, só para você lembrar, o outro é o y. Então lembra lá abscissas, para você lembrar, associar o x aqui, para você não errar isso. O pessoal do português vai querer me matar aqui, mas tudo bem. É só para você lembrar depois. Então, agora nós vamos começar a entrar nos pontos, né? Eu tenho, então, a junção das coordenadas x e y. Quando eu colocar essas duas coordenadas juntas, vai formar um par ordenado, que é formado pela coordenada de um ponto no plano. Então, é o endereço dele. O número real x é a abscissa deste ponto, enquanto o número real y é a ordenada. Existe, portanto, uma ordem. Então, a ordem é a seguinte: o x se relaciona ao eixo horizontal e o y se relaciona ao eixo vertical. E a ordem também vai dizer o seguinte: o primeiro ponto sempre é o x e o segundo ponto sempre é o y. Isso é um padrão. Então, sempre eu vou ter aqui o x e o y. Não tem como mudar isso. Se você colocar aqui o y primeiro e o x depois, está errado. Então, não pode. Primeiramente é o x e depois o y. E sempre o x relacionado à horizontal e o y relacionado à vertical. Então, aqui nós temos um desenho aqui do plano cartesiano, né? Nós falamos tanto dele, mas não mostramos ainda. E aqui ele está dividido em 4 quadrantes. O que significa os quadrantes? Significa que quando eu traço aqui os dois eixos, eu vou ter ali a divisão em 4 partes do meu plano cartesiano. Então é isso, é essa divisão em 4 partes. Não tem, por exemplo, na geografia, vou pegar um exemplo da geografia, não tem lá na geografia norte e sul do planeta, oriente, ocidente, então é da mesma forma, como se fosse norte, sul, oriente, ocidente. Então nós estamos dividindo aqui o nosso plano cartesiano em 4 partes. Aí esses símbolos aqui, esses sinais aqui, isso aqui é carinha, esse aqui está piscando, esse aqui está piscando um olho, outro está piscando outro, não. Isso aqui são sinais relacionados aos elementos de x e de y. Então, sempre lembrando, que vem primeiro é o x, segundo é o
y. Então, o que eu estou dizendo aqui quando eu coloco esse mais e mais? Estou dizendo que o meu ponto aqui nesse quadrante vai ser sempre positivo a coordenada x e sempre positivo a coordenada y. E nesse aqui, aí vai ser negativo o x e positivo o y. No terceiro quadrante, observe o seguinte, isso aqui funciona dessa maneira, ó. Eu vou fazer o giro no sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O terceiro quadrante vão ser ambas as coordenadas negativas e no quarto quadrante eu tenho a coordenada x positiva e a coordenada y negativa. Pode ser qualquer valor, então você vai lembrar que vai ter estes sinais aqui. Então aqui nós já temos uma atividadezinha para nós fazermos. Vamos identificar a origem, vamos identificar os eixos, os quadrantes e os pontos. A origem é muito fácil, o que eu falei com vocês. A origem é onde os eixos estão se cortando. Então a origem é esse ponto O. Então você vai colocar assim, ó, O, abre parênteses, 0, 0. Então a origem sempre vai ser esse ponto O, 0 e 0. Os eixos, nós temos os eixos x e y. Então você pode pôr assim, ó, x, y. Se você quiser escrever eixo x e eixo y também, ok. O eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Os quadrantes nós vamos localizar juntamente com os pontos, que nós sabemos que esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e o quarto. Então nós vamos identificar os pontos agora. Ponto A, vou fazer aqui no cantinho. Ponto A, eu vou primeiramente lembrando que eu vou pegar primeiro a coordenada x, depois y. Então a coordenada de x você vai vir aqui, ó. Aí você vai subindo até acertar o pontinho. Então a coordenada é 1 de x. E a coordenada de y? Bateu no 2. Então esse ponto é o 1 e 2. Então qualquer ponto que você for fazer vai ser dessa forma. Eu vou lá, vou observar o valor de x, bateu no 2. Então, ponto B, primeiramente 2, e agora, y, bateu no 1. Inverteu, tá vendo? X com y. Ponto C. Agora o ponto C já mudou de quadrante, já está no segundo quadrante. Mesma forma, primeiramente eu vou localizar o valor de x, menos 1. E o valor de y? Está no 2. Próximo ponto, ponto D. Localizando o x e o y. X é o 1. E o y? Menos 2. Próximo, o ponto E. Está localizado no x aqui, ó. Cadê o E aqui? Menos 2. E menos 2 também para o y. Então, aqui, ó, quais que são os quadrantes aqui no caso, então? Primeiro quadrante, A e B. Então, 1. Segundo quadrante, C. Então, segundo quadrante. Terceiro quadrante, o ponto E. E quarto quadrante, o ponto D. Então aqui nós já resolvemos tudo que nós tínhamos que resolver. Então observem que esses pontos aqui, ó, os sinais desses pontos vão seguir aquela regrinha que nós vimos antes. A regrinha lá do quê? Dos sinais, né? Sempre positivo. E outra coisa interessante é que esse aqui é sempre positivo, então esse vai ser sempre negativo. Se esse é positivo primeiro e negativo primeiro, positivo segundo, esse vai inverter. Esse vai ser positivo primeiro, negativo segundo. Sempre vai trabalhar dessa forma, invertendo, na diagonal. Então, localizamos os pontos, aqui nós terminamos essa questão. Vamos passar para a próxima.
Aqui nós vamos localizar. Lá nós tínhamos o ponto, nós achamos os endereços. Aqui nós temos o endereço e nós vamos posicionar os pontos. Nós vamos localizar onde estão esses pontos. Então, vou colocar só as letrinhas para não ficar muito carregado, muita informação aqui no nosso exercício. Então, nós vamos pegar primeiramente o ponto A. Localizando o valor de x primeiro. Quanto que ele vale? Menos 1. Então, está aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou subir até o 2. Então, esse vai ser meu ponto A. Porque, olha, está no menos 1 e 2. Então, da mesma forma, eu vou fazer para todos. Eu vou localizar o valor de x e vou subir em relação ao y para eu identificar. 4, está aqui o x, e vou subir até o 3. Então, esse é o ponto que eu quero. Esse é meu ponto B. Aí, se você quiser traçar pontilhado das linhas aqui também, para ficar mais fácil você identificar, pode fazer. Ponto C, menos 3 e menos 1. Menos 3x está aqui, menos 1 está aqui, ó. Então, esse é meu ponto C. Ponto D, 2x e menos 4. Então, está o 2x está aqui, menos 4 está aqui. Então, ponto D. Ponto E, menos 2 e menos 3. Então, vamos lá. Menos 2 está aqui, menos 3 está aqui. Então, ponto O. Ponto O é a origem, muito simples, só colocar ele aqui. Ponto F, 2 e 0. Então, o 2x e o 0 para y. Ah, professor, como é que eu faço? Você vai posicionar ele aqui em cima. Observe que o y, ele não vai nem subir nem descer. Então, ele está sobre o eixo x. Então, pode acontecer de estar sobre o eixo x. E o 0 e 4? O x é 0. Então, está aqui. 0 e 4. E o 4 eu vou subir até no 4 do y. E nesse caso, professor, mesma coisa. Vai estar sobre o eixo y. Vou colocar aqui o O. Este 0 e 4 é o G. E esse aqui, 0 e 2, é o F. Menos 4 e 0, menos 4 é o X e 0. Então, vai estar aqui, ó. Mesma coisa, sobre o eixo X, esse é o ponto H. E o ponto I, para a gente finalizar essa questão, é o 0, X e o menos 2, Y. Então, vai estar aqui, ó. Esse é o ponto I. Então, eu tenho 2 pontos sobre o eixo Y e 2 pontos sobre o eixo X. Ele não está nem em nenhum dos quadrantes, ele está entre os quadrantes. Conseguiram aí entender a informação? Então, vamos passar para uma aplicação prática agora. Nós vamos ver o seguinte. Tem todos esses pontos. Mas para que eu vou aplicar isso? É só colocar ponto no plano cartesiano e pronto? Não tem nenhuma aplicação? Não, tem uma aplicação. Vamos ver agora a aplicação, que é uma função. Lembra lá da funçãozinha que nós trabalhamos? Então, temos essa função. Nós vamos colocar 4 pontos aqui e vamos traçar essa reta. Então, nós vamos atribuir valores para x, lembrando que não pode ser valor muito alto, porque senão não dá para representar aqui. Nós vamos trabalhar com valores. Eu vou trabalhar com um valor negativo, menos 1, o 0, 1 e 2, para não ficar valores muito grandes. Então, você vai atribuir valores para x e nós vamos ver quais valores nós vamos obter aqui. Então, menos 1, eu vou substituir aqui por menos 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 vai dar menos 1 também. Aqui, multiplicando 2 vezes 0, vai dar 0 mais 1, vai dar 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E 2 vezes 2, 4 com mais 1, 5. Então, nós vamos ter estes valores. Então, só colocando aqui rapidamente, nós temos esse ponto. Temos o 0 e o 1 aqui, este ponto. Temos 1 e o 3, 1 e 3.
e temos o 2 e o 5, que está aqui. Vou tentar fazer uma reta aqui, mas é difícil, viu, gente? Vamos lá, vamos tentar. Ó, ficou até mais ou menos. Então, essa seria, então, a nossa reta dessa função. Então, para isso que serve o nosso plano cartesiano, para que nós colocarmos os pontos dessa função aqui e trabalharmos com essa função. Então é isso, pessoal. Essas são as referências bibliográficas usadas nessa aula de hoje. E estudem, façam as atividades, pesquisem. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado.